Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus. Nós estamos em mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre batalha espiritual e hoje nós estaremos falando sobre a parte 6, que é a espada do Espírito. Estaremos estudando mais essa parte da armadura de Deus, que é a espada do Espírito. O texto base é Efésios 6, 17 e você também pode conferir em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, onde fala sobre a tentação de Jesus e como Jesus venceu essa batalha espiritual por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Então vamos ao estudo. Efésios capítulo 6, versículo 11, as Escrituras Sagradas nos dizem assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Como disse, essa é a sexta parte da armadura de Deus para o cristão. É a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A Bíblia compara a palavra de Deus como a espada do Espírito, uma arma ofensiva, uma arma de ataque ao inimigo, Então você deve observar que todas as outras peças da armadura de Deus são defensivas, mas esta aqui, que é a palavra de Deus, e também a seguinte, que a gente vai estar falando no próximo estudo, que é a oração no Espírito, que está lá no versículo 18, são armas de ataque. Então, por exemplo, nós temos o capacete da salvação, uma arma defensiva. Nós temos o cinturão da verdade, uma arma defensiva que mantém todas as outras peças da armadura de Deus unidas. Nós temos a couraça da justiça, uma arma defensiva, que protege, numa batalha física, protege os órgãos vitais. Na batalha espiritual, também protege o seu interior, protege o seu coração. Nós temos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, vamos dizer assim, as botas do Evangelho da Paz, uma arma defensiva. Então observe que todas as outras armas da armadura de Deus são armas defensivas, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e também a oração no Espírito, que estaremos falando no próximo estudo, são armas de ataque, são armas para atacar. Então Deus nos deu armas de defesa e armas de ataque. Claro que eu estou falando de armas espirituais, São armas espirituais, como diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Veja o que as Escrituras Sagradas nos dizem em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5. Então observe que as nossas armas são armas espirituais, Armas espirituais. Então o texto diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Então, são armas espirituais. As armas da nossa milícia, as armas com as quais lutamos, as armas da nossa guerra, não são armas carnais, não são armas naturais, são armas espirituais e são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e também para anular os sofismas. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa sofismas, E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então observe que nessa batalha, nós estamos também numa batalha pela mente, porque a intenção do inimigo é conquistar a nossa mente, os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos, nessa batalha espiritual, levar os nossos pensamentos, todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Então nós estamos em uma batalha espiritual, e numa batalha espiritual nós não podemos usar armas naturais, nós não podemos usar armas comuns, nós precisamos usar armas espirituais, porque se nós tentarmos vencer uma batalha espiritual com armas naturais, é claro que nós iremos perder nessa batalha.
Aí o texto nos ensina, a partir do dicionário, que o que é um sofisma? Um sofisma significa um pensamento, uma retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas sua real intenção reside na ideia do erro, motivado por um comportamento capcioso, numa tentativa de enganar e de ludibriar. Ou seja, em outras palavras, o sofisma é um engano, né? Apresenta meias verdades, mas por trás a intenção é enganar, a intenção é ludibriar, a intenção é induzir a pessoa ao erro. Então, essa é uma arma terrível que o inimigo usa, os sofismas, né? O engano. Você pode ver que lá no Éden, o primeiro casal caiu porque foi induzido ao erro, ao engano. E a tentativa do inimigo foi justamente essa, de seduzir por meio do engano. E até usou a palavra de Deus, distorceu a palavra de Deus para a mulher, para enganar. Então, essa é a intenção do nosso inimigo, né? Por isso, a palavra de Deus é uma arma extremamente poderosa. Ela realmente pode destruir as ações e os sofismas do inimigo, né? Então, vai destruir todo engano, vai destruir todo sofisma, toda ação do inimigo. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é poderosa para destruir os sofismas do inimigo. Olha que interessante, em Hebreus 4:12, a palavra de Deus também ela é comparada com uma espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então observe nesse texto que a palavra de Deus também é comparada com espada, porque a palavra de Deus é viva, ela não é um livro morto, né? É um livro vivo, a palavra de Deus é viva, ela é viva e ela é eficaz, ela funciona, né? Tanto aqui na terra como para a eternidade. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então aqui o apóstolo está comparando a palavra de Deus com uma espada, tal como é feito lá em Efésios 6:17, que diz a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aqui também a palavra é comparada com espada, né? Também lá em Apocalipse, quando diz que da boca do Senhor Jesus saiu uma espada afiada de dois gumes, ali é um símbolo da palavra. Algumas pessoas pensam que está realmente saindo uma espada literal, não é da boca de Jesus. Não, ali é um símbolo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é liberada da boca de Jesus, ali no livro de Apocalipse, e que desfere os golpes contra o inimigo das nossas almas, ok? Então a palavra de Deus é comparada com espada, e aqui diz que é uma espada como uma espada de dois gumes, que é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Então observe que alma e espírito estão extremamente ligados, né? E há certas semelhanças, e somente a palavra de Deus pode fazer essa separação para que nós tenhamos o discernimento do que realmente é a alma e do que realmente é o espírito. Juntas e medulas, que é a parte do corpo, e diz que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, toda vez que você lê a palavra de Deus vai ler você. A palavra de Deus, ela é como um espelho, como diz a Bíblia, lá em Tiago 1:22, ela é como um espelho, né? E toda vez que você chega diante dela, ela expõe como você está, não para lhe condenar, mas para que você, por meio da palavra, por meio da unção do Espírito Santo, por meio do agir do Espírito Santo na sua vida, você experimente mudanças, você experimente transformações na sua vida. Então, por isso, a palavra vai lendo você à medida que você a lê, ok? Então, ela vai discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Mas vamos focar aqui nessa ideia, né, de que a palavra é uma arma de ataque contra o inimigo, é uma arma ofensiva contra as trevas, ok? E aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele usou a palavra escrita de Deus como uma arma contra os ataques e sofismas do inimigo. Você vai ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, também Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. Esses dois textos falam sobre a tentação de Jesus,
com riquezas de detalhes, e são textos paralelos, não é? E é muito bom que você medite nesses textos, que você examine esses textos, porque é muito precioso. Os dois falam sobre a tentação de Jesus e como Jesus venceu essa tentação usando a palavra de Deus. Jesus usou o quê? A palavra. Ele liberou a palavra, ele usou a palavra. E quando veio a tentação do inimigo, o que Jesus fez foi exatamente liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi liberada para que o inimigo fosse vencido. Então é muito precioso que nós nos enchemos da palavra de Deus, para que quando houver ataques do inimigo, quando houver tentações do inimigo, nós possamos estar firmes na palavra, fundamentados na palavra de Deus. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 4, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Jesus vence a primeira tentação, Jesus vence a primeira tentação liberando a palavra, não é? Quando o diabo falou para ele transformar pedras em pães, Jesus liberou a palavra. Ele citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 13, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois veio a segunda tentação, a Bíblia diz no verso 5, que o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, Jesus, nessa segunda tentação, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Em Deuteronômio 6,16 diz: não tentarás o Senhor teu Deus, ou não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Então Jesus cita aqui esse texto precioso de Deuteronômio 6, verso 16. Na última tentação que está registrada aqui, a Bíblia diz no verso 8 que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí a Bíblia diz: com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. E aqui mais uma vez, na terceira tentação de Jesus, ele libera a palavra, quando ele disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa é uma citação de Deuteronômio 6, 13. Então, Jesus nessa tentação venceu o inimigo citando 3 versículos da Bíblia, 3 versículos de Deuteronômio. A primeira citação é Deuteronômio 8, 3, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda citação de Jesus é a citação de Deuteronômio 6,16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus, ou não colocarás o Senhor teu Deus à prova. E a terceira citação é de Deuteronômio 6,13 ou Deuteronômio 10,20. Os dois textos falam de forma similar: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus, ele liberou essa palavra, ele liberou a palavra escrita. Agora, é claro, debaixo da unção do Espírito Santo, na dependência de Deus, né? Então, debaixo da unção do Espírito Santo, a dependência de Deus, quando Jesus liberou a palavra, o que aconteceu? Aquela palavra foi como uma espada, desferindo golpes espirituais sobre o inimigo. Por isso o inimigo teve que deixá-lo. Ele termina dizendo: saia, Satanás, né? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí a Bíblia diz: com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o inimigo teve que deixar, o inimigo teve que fugir, porque a palavra foi liberada da boca de Jesus, uma palavra ungida, uma palavra cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção, uma palavra liberada na dependência total do Pai. Então a gente vai ver como a palavra, ela é uma arma espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada, né? Espada do Espírito. Tanto Efésios 6,17 diz isso, como também a Bíblia nos fala sobre isso em
Hebreus 4:12. Então é importante usar a palavra, assim como Jesus usou a palavra escrita, né, para vencer aquele ataque, para vencer aqueles enganos, aqueles sofismas do inimigo. E aí ele venceu a tentação declarando o que está escrito, né? Então observe, ele diz as 3 vezes: está escrito, perdão, está escrito, está escrito, está escrito, né? Em todo momento ele dizia o que está escrito, ele recorria àquilo que estava escrito na palavra de Deus e liberava isso de forma ungida contra a ação do inimigo. Então Jesus, ele conhecia as escrituras sagradas, ele conhecia o que as escrituras sagradas ensinavam. Isso é muito importante que nós conheçamos. A Bíblia nos ensina que nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus. Habite a palavra de Cristo abundantemente em vosso coração. Colossenses 3,16 diz isso. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus habite abundantemente. Precisamos conhecer o que as Sagradas Escrituras ensinam. Para isso a gente precisa meditar na palavra de dia e de noite, examinar as Escrituras, ler a palavra, né? Ter aquela paixão pela palavra de Deus, para que a gente tenha condições de separar tempo para estar meditando na palavra. Assim como Jesus quis conhecer as Sagradas Escrituras, nós também precisamos conhecer. E a Bíblia também nos mostra que Jesus memorizou as Sagradas Escrituras desde a sua infância. A gente vai ver lá em Lucas 2,46, por exemplo, que Jesus estava entre os doutores e ele fazia perguntas aos doutores, e ele questionava aos doutores da lei, e eles ficaram impressionados com a sabedoria, com a graça, né, com o conhecimento que havia sobre Jesus ainda na infância. Ele tinha 12 anos de idade, então era muito comum naquela época os pais judeus ensinarem os seus filhos desde cedo, desde muito cedo, as Sagradas Escrituras. Então com Jesus não foi diferente. A gente às vezes pensa que porque Jesus é Deus, quando ele nasceu aqui na terra, ele já nasceu com todo o conhecimento da palavra. Não, ele nasceu como um ser humano, como um homem, né? Embora com a natureza divina, mas ele nasceu como um bebê. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, que ele se esvaziou, né? Ele deixou toda a sua divindade, toda a sua glória, se esvaziou, né? E veio se tornar um de nós, veio se tornar um ser humano. Então, quando ele nasceu como um bebê. Ele precisou que a sua mãe desse comida para ele na boca, que sua mãe desse banho nele, que sua mãe o limpasse quando ele fazia suas necessidades fisiológicas na sua infância. E ele também precisou que seus pais ensinassem a ele as Sagradas Escrituras, né? Então, naquele período, ele estava constantemente se alimentando da palavra, lendo a palavra, meditando a palavra. Ele memorizou as Sagradas Escrituras desde a sua infância. E aí a gente vai entender o seguinte: nós, como pais cristãos, nós precisamos treinar os nossos filhos para vencer a batalha espiritual, ensinando-lhes desde cedo a palavra de Deus. Então, os pais cristãos devem treinar os seus filhos para vencer a batalha espiritual, ensinando-lhes desde cedo a palavra de Deus. Isso é muito importante, que desde cedo a gente, como pai e mãe, né, pais cristãos, possamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? Olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios 22:6. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Provérbios 22:6. Então, a responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor, ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. E em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Então observe que o texto sagrado primeiro diz assim: essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Então primeiro a palavra precisa estar no coração dos pais. A palavra precisa estar no coração dos pais, né? A palavra de Deus precisa estar no seu coração. E aí o texto diz: e tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar?
Inculcar significa gravar ou imprimir algo no espírito de alguém, ou repetir constantemente até que a pessoa consiga compreender, né? Então, inculcar significa gravar ou imprimir algo no espírito de alguém, ou repetir constantemente até que a pessoa consiga compreender. Então, inculcar, o texto diz, né? E tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, é você imprimir a palavra no coração, no espírito dos teus filhos, é você repeti-la constantemente, né? A gente aprende que a repetição é um instrumento pedagógico, né? Todo professor sabe disso, que a repetição é um instrumento pedagógico. Nenhuma criança aprende, nenhuma criança ela é alfabetizada sem que o professor ou os professores passem longas horas repetindo para ela as mesmas coisas, repetindo ali o alfabeto. Então, a repetição é um instrumento pedagógico, né? E aí o texto diz, tu as inculcarás a teus filhos. Então, inculcar, uma das definições de inculcar é repetir constantemente até que a pessoa consiga entender, compreender. Então, no caso dos nossos filhos, nós precisamos constantemente estar falando da palavra para eles, constantemente, até que eles comecem a assimilar a palavra de Deus, ok? E aí o texto diz, e delas falarás assentado em tua casa. Então, quando os nossos filhos estão em casa, nós reunimos os filhos em volta da mesa, como diz as Sagradas Escrituras em Salmo 128, né? Em volta da mesa, reunido com os nossos filhos, é uma oportunidade maravilhosa de nós ministrarmos a palavra para eles. E o texto diz, andando pelo caminho, aqueles momentos que estamos juntos, que saímos juntos com os nossos filhos, aproveitando a oportunidade para ensinar a palavra, para ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. O texto continua, ao deitar-te, né, e ao levantar-te. Então, ao colocar os filhos para deitar, ao deitar, a gente abençoa os nossos filhos, libera palavras sobre eles, a gente conta histórias da Bíblia para eles, a gente lê a Bíblia para eles, né, a gente orienta que eles mesmos também leiam as Sagradas Escrituras. Isso é poderoso. E aí o texto dizia, ao levantar-te, né, ao acordar, já acorda o filho debaixo de uma palavra de bênção, já instrui. Ou seja, você está aproveitando todo momento para ensinar a palavra de Deus para os teus filhos. Porque ao ensinar a palavra de Deus para os teus filhos, você está treinando os teus filhos para vencer guerras espirituais. E com certeza os teus filhos, nossos filhos, eles enfrentarão batalhas espirituais. Os nossos filhos enfrentarão guerras espirituais e nós precisamos preparar a próxima geração para vencer as guerras espirituais por meio da palavra de Deus. E aí o texto continua dizendo, tu as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então observe que o próprio ato de escrever, como o texto está dizendo, eles escreviam, os judeus faziam isso, né? Colocava na mão porções das escrituras sagradas escritas dentro de uma caixinha, colocava também entre os olhos, né? Na testa, porções da palavra de Deus escritas, escreviam também nos umbrais das portas e nas próprias portas, e o próprio ato de escrever fazia com que eles fossem memorizando. O próprio ato de escrever os ajudava a memorizar as Sagradas Escrituras. Então isso é muito importante que você esteja ajudando os teus filhos a memorizar. Um hábito que infelizmente nós perdemos muito nesses últimos anos, né, como cristãos, foi o hábito de memorizar as Sagradas Escrituras. Tem muitas pessoas que não memorizam, não tem mais esse hábito de memorizar as Sagradas Escrituras. E a gente fala assim, não, mas é porque eu não tenho tempo, ou porque minha memória não é boa. Não, isso não é verdade, né? Eu estava ministrando esta palavra em um culto aqui na igreja e chamei duas pessoas, dois irmãos, e perguntei a eles várias informações sobre o time de futebol que eles torciam, e eles me falaram tantas coisas, né? Já memorizaram, estava registrado ali na memória deles, né? Eles não precisaram ficar pensando muito a respeito. Quando eu fazia pergunta sobre aquele time, artilheiro, quantos gols tinha feito no último jogo, né? Quem era o atacante principal, e perguntas assim que eles sabiam responder, eles responderam com muita facilidade, eles tinham todas aquelas informações memorizadas. E por que eles as tinham? Porque eles realmente tinham o futebol e principalmente o time deles como área de grande interesse, né? Então, quando você realmente tem interesse por algo, você tem a facilidade de assimilar aquilo ali. Então, realmente, em relação à palavra de Deus, não é diferente. Então, você precisa também ter a palavra como seu maior interesse para que você possa
crescer na palavra, ser ministrado pela palavra de Deus, ok? E memorizar as Sagradas Escrituras, aprender das Sagradas Escrituras, ter a porção da palavra guardada no seu coração, para que quando você enfrentar batalhas espirituais, você possa usar a palavra de Deus como arma do Espírito, como espada do Espírito, para vencer os ataques do inimigo. Amém? Então, como já falei, inculcar significa gravar, né? Ou imprimir algo no espírito de alguém, ou repetir constantemente até que a pessoa consiga compreender. Então, por isso que a palavra diz, inculque a palavra a seus filhos. Então, na batalha espiritual é preciso liberar a palavra, declarar a palavra e não apenas conhecê-la. Então, Jesus conhecia, a palavra estava no coração de Jesus, mas ele precisou liberar, não é? Ele não pôde guardar ali naquela hora somente no seu coração, ele precisou liberar a palavra. Então, você tem que conhecer a palavra, tem que ter a porção da palavra no seu coração, mas quando vier os ataques, é preciso que você abra a sua boca debaixo da dependência de Deus, da unção do Espírito Santo, e liberar a palavra como uma espada, desferindo golpes espirituais contra o inimigo e vencendo o inimigo pela palavra, assim como Jesus fez, ok? Então tenha ela no seu coração, mas na hora que você precisar, libere a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias para vencer os ataques do inimigo. Se o inimigo atacar você com enfermidade, você pode dizer em fé, está escrito. O que está escrito lá em Isaías, né? Isaías 53, versículo 4 e 5, está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado, nós o consideramos castigado por Deus afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. Memorize esse texto sagrado, confesse esse texto, ministre ele sobre sua saúde, e quando o nosso adversário atacar a sua saúde, libere essa palavra em fé, debaixo da dependência de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Pelas suas feridas fomos curados, pelas feridas do Senhor Jesus Cristo, pelas chagas que lhe foi feito, que lhes foram feitas ali na cruz, fomos curados, né? Então a gente reivindica isso em fé pela palavra de Deus. Se o inimigo disser que você não terá provisão, eu escrevi aqui errado previsão, mas é provisão. Se o inimigo disser que você não terá provisão suficiente, você deve dizer, está escrito, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Filipenses 4,19, e você pode até mesmo dizer esse versículo na primeira pessoa, né, tomando posse dessa palavra, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E observe que Deus diz que ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é de acordo com a economia vigente no país, não é de acordo com o governo, é de acordo com as riquezas gloriosas de Cristo. Ele é o seu supridor e a nossa confiança precisa estar nele, ele é o nosso supridor. Então, se o inimigo tenta colocar medo em você em relação ao futuro, em relação à questão das suas finanças, por exemplo, declare, o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Se o inimigo atacar você com medo, com pânico, com ansiedade, diga, está escrito, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, você pode declarar essa palavra quando o nosso adversário quiser atacar você com medo, com pânico, com pavor, com ansiedade. Você não recebeu o espírito de medo, você recebeu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, como diz 2 Timóteo 1,7. Quando a palavra de Deus ela é liberada da sua boca em fé, ela libera o poder de Deus contra o inimigo como uma espada. Quando a palavra de Deus é liberada em fé, é como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Então você precisa crer nisso. Deus, ele fala, ele ministra através de você por meio da palavra de Deus. Então, Deus está ministrando a você
por meio da sua palavra. Há uma palavra de Deus para cada uma das suas necessidades. E você precisa crer nisso. Nós temos promessas na Bíblia para cada dia do ano e um acréscimo ainda para o ano bissexto. Há muitas promessas, muitas palavras de Deus para as nossas necessidades. Promessas do Senhor. E a Bíblia nos fala, né, de promessas para a família. Salmo 128, todo o Salmo 128 é um salmo que fala da família, que abençoa a família. E o verso 3 diz que aquele que teme ao Senhor, a sua esposa é como a videira frutífera, a roda da sua mesa, seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da sua casa. Que tremendo, que palavra poderosa, palavra para salvação também. Efésios 2, 8 a 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, a palavra de Deus para a tua salvação, se o inimigo quiser colocar dúvida no seu coração, quanto ao fato de você ter sido salvo em Cristo, você já creu em Jesus Cristo, você já entregou seu coração, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas muitas vezes o inimigo traz um sentimento de acusação, de condenação para você, e essa palavra deixa bem claro que você foi salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de você mesmo, não é algo que você alcança por esforços próprios, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Então Deus te deu um presente da salvação em Cristo Jesus, você creu, recebeu esse presente, portanto foi salvo, não porque você merecia ser salvo, não porque eu merecia ser salvo, mas porque a graça dele nos alcançou, e isso é segurança para nós, isso é segurança total para as nossas vidas. Uma palavra também para o suprimento, né? Filipenses 4,19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O próprio Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou como diz na NVI, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Uma palavra para o sono, olha que tremendo, Salmo 4:8, Salmo 3:5, Provérbios 3:24, todos esses versículos são promessas para o teu sono. Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5 diz, me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Provérbios 3:24 diz, te deitarás e não temerás, e o teu sono será suave. Olha que promessa maravilhosa. Então nós podemos crer nessas palavras, nós podemos tomar posse delas, e quando o inimigo quiser atacar áreas específicas da nossa vida, nós vamos liberar a palavra debaixo da dependência de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor. A gente vai liberar a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Quando o inimigo atacou Jesus com sugestões, com sofismas, com tentação, Jesus liberou a palavra ungida pelo Espírito Santo na dependência de Deus, e o inimigo bateu em retirada, o inimigo teve que fugir. Você está vencendo batalhas pela palavra de Deus. Então, se o inimigo atacou você, se o inimigo tem atacado áreas específicas da sua vida, libere a palavra. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa guerra no poderoso nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero orar com meu irmão, minha irmã, te pedir que o Senhor dê ao teu filho e à tua filha vitória nessa luta, vitória nessa batalha espiritual que o teu filho e a tua filha está enfrentando. Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, todo o levante do inimigo, todo o levante das trevas contra o teu filho e a sua família, contra a tua filha e a sua família, caia por terra em nome de Jesus. Dê vitória na vida espiritual, dê vitória no casamento, na criação dos filhos, dê vitória na saúde, Pai, dê vitória em cada área da vida do meu irmão e da minha irmã. Que a vitória de Cristo se estabeleça no poderoso nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. No nome de Jesus, que assim seja. Amém.